Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trabalharemos com frações. Há muito que se estudar sobre frações. Frações de quantidades, tipos de frações, operações matemáticas com frações. Mas hoje focaremos na definição, na representação da parte pintada através de um número fracionário e na nomenclatura, ok? Vamos continuar para entender melhor? O que é fração? Bem, fração, a palavrinha fração vem de um termo em latim, fractus, que significa dividido, quebrado, partido. Então, por isso, a gente utiliza fração para representar uma ou mais partes iguais em que o inteiro pode ser dividido. Então, aqui nós temos o inteiro dividido em 5 partes, ou seja, uma fração significa dividir algo em partes iguais. Nós lembramos muito disso em momentos dolorosos, quando a gente fratura um membro do corpo, não é? Quando vocês estão jogando futebol lá e fratura a perna. O que é fraturar? Quebrar. E é o que a gente vai fazer na fração, é quebrar, dividir, né? Na fração em matemática também. Bem, a fração, ela aparece assim, ó, um número, uma barra e outro número embaixo. Estes são os termos de uma fração. O número que fica em cima é o numerador. Esse número indica quantas partes tomamos do todo, quantas partes nós vamos usar, quantas partes nós comemos, quantas partes sobraram, enfim, quantas partes precisamos de um todo, do inteiro. E o denominador, que é o número de baixo, indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Indica também o tamanho das partes. Quanto maior o número aqui, menor o tamanho da parte. Então, aqui podemos dizer assim, vamos pensar numa pizza. Eu comi um pedaço e a pizza estava dividida em 8 pedaços. Então, embaixo, o total de partes em que a pizza foi dividida, e em cima, o total de partes que eu comi, 1/8. Ok? Aí, nós temos um exemplo que eu acho que deixa mais claro, mais fácil de entender do numerador e do denominador. O denominador, lembram? Indicava em quantas partes eu dividi o todo. Vamos pensar que é uma pizza. Vou deixar com vontade todo mundo, né? Então, essa pizza foi dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu comi 2, que é o numerador. O numerador indica quantas partes eu usei, eu tomei. E o denominador indica em quantas partes a pizza foi dividida. Então, ela foi dividida em 5. Antes de eu comer, antes de eu utilizar essas partes, era tudo azulzinho. Eu só pintei de vermelho para vocês compreenderem as 2 partes que não estão mais aqui porque eu comi. Então, eu comi duas partes das 5 que existiam. Lendo a fração, eu comi 2/5. Então, eu peguei esses slides para mostrar para vocês que a fração é uma divisão. É um número racional e representa uma divisão. O numerador, que é o número que fica aqui em cima, é o dividendo. E o denominador, que fica embaixo, é o divisor. E essa barrinha que a gente vê é a chave da divisão. Aqui significa que 21/5, eu peguei 21 maçãs. Vamos pensar em maçã, porque o exemplo do outro slide também fica mais fácil de entender. 21 maçãs para dividir entre 5 crianças. Nós sabemos que 5 vezes 4 é 20. Então, cada criança vai receber 4 maçãs inteiras. Mas só que vai sobrar uma, olha. E essa uma também vou fazer a divisão entre as 5 crianças. Porque eu não posso dar para uma criança e deixar a outra, as demais, com uma quantidade menor. Divisão em partes iguais. Lembram?
Então, como que a gente faz isso? Vamos pensar? Tenho certeza que vocês daí do outro lado já lembraram, já pensaram, já calcularam e me responderiam com certeza que essa uma maçã dá para dividir entre as 5 crianças se eu dividi-la, se eu fracioná-la. Então, eu vou pegar a maçã e vou dividir em 5 pedaços essa maçã. Ela não vai ser mais uma maçã inteira. Se ela foi cortada e não é mais uma maçã inteira, eu tenho a fração para representar cada pedacinho. Então, cada criança vai ganhar um pedacinho, vai ficar com um dos 5 pedacinhos que eu cortar aquela maçã. Lendo como se lê a fração, cada criança receberá 4 maçãs inteiras e 1/5 da outra maçã. Por que não dá para receber inteira aqui? Porque são 5 crianças e só sobrou uma. Então, eu dividi e cada uma vai pegar um pedacinho. Portanto, a divisão, a fração indica as partes, né? Cada parte, a divisão, tá? Aqui ficou bem claro para eu mostrar para vocês. Então, inteiro e o número fracionário, que é a fração que indica aquela maçã que teve que ser dividida e não podia ser dada por inteiro para uma criança, para evitar que a quantidade ficasse diferente. Continuando, então aqui eu tenho um exemplo no desenho, olha que legal. A maçã inteira, só que aqui nós temos 4 crianças só, não mais 5, né? Eu peguei então para 4 crianças, eu tenho uma maçã só, uma inteira, e eu tenho 4 crianças para dar. Então o que eu fiz? Dividi a maçã em 4 pedaços e cada criança recebeu um pedacinho desses. Bem, se é pedaço, não é inteiro. Então, eu posso usar a fração para representar cada pedacinho. Que fração eu usarei? Bem, esse pedacinho aqui é um dos 4 que existem. Então, é 1/4. Um pedacinho dos 4 que existem. Então, uma criança, vamos pensar aí na Vitória, a Vitória vai ganhar um pedacinho, então ela vai ganhar 1/4, um pedacinho dos 4 que tem ali na mesa. A Beatriz vai ganhar outro 1/4, outro um pedacinho dos 4 que existem. Esse é outro um pedacinho dos 4 que existem, que o Mateus vai ganhar. E aí nós temos mais 1/4 que eu vou dar para o Bruno. Então, mais um pedacinho dos 4 que existem. Cada criança ganhou 1/4. Se eu somar 1/4 da Vitória, mais 1/4 da Beatriz, mais 1/4 do Mateus, mais 1/4 do Bruno, e juntar tudo, eu vou ter a maçã inteira. Olha o número inteiro como é representado, né? Ele não tem essa barra. Vou formar a maçã inteira. Se eu juntar e colocando junto esses pedacinhos, vai formar a maçã inteira de novo, tá bom? Acho que deu para entender melhor com esse slide, né? Então, agora nós vamos ver um pouquinho da nomenclatura. Bem, nomenclatura é assim, o 2 embaixo, eu tenho 1/2, 1/2 é a mesma coisa que metade. Então, se eu dividir a maçã só em 2 partes e comer uma delas, eu vou comer 1/2, ou a metade da maçã. 1/3 quando for dividir em 3 pedaços, 1/4 quando eu pegar um pedacinho de 4 que eu dividi, 1/5 quando for por 5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Quando chega no 10, a gente chama de 1/10, tá? Se estiver no plural, for mais de um pedacinho, dividi minha maçã em 5 pedaços e comi 2. Então, eu comi 2/5. Prestem atenção no S, vai para o plural. 4/7, 7/8, 15/9. Se eu dividir um bolo em 100 pedaços e comer um pedacinho deles, eu comi 1/100. Se eu dividi-lo por 1000, meu pedaço diminui muito. Por isso, o denominador também indica o pedaço. Olha, quanto maior,
menor o pedaço. Se eu dividir o bolo por 1000, eu vou comer um pedaço mínimo, né? 1/1000. Se eu comer 8 dessa divisão por 1000, vou comer 8/1000. Também tem uma nomenclatura que não está aqui, mas, por exemplo, 11. Como que eu falo, professora? Então, todos os outros a gente usa o mesmo nome, que a gente lê para o número inteiro e coloca a palavrinha avos depois. Então, 1/11, 11 avos. 1/45, 45 avos. 2/26, 26 avos. Vamos ver no próximo slide? Vocês vão encontrar um desse. Olha lá, exemplo de leitura de frações. Então, aqui eu tenho 4/6. Ó, 4 foi dividido em 6 partes, por isso o denominador é 6. 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu comi 4, a parte pintada. Então, é a parte que eu tomei, que eu usei, por isso é o numerador, 4. Então, aqui eu tenho 4/6. Aqui, olha, eu dividi em 3 pedaços, os pedaços, portanto, são bem maiores, olha. Por quê? Quanto menos eu divido, maior o pedaço. Então, aqui eu usei 2, e aqui embaixo, no denominador, o total de partes que eu dividi a pizza, 3. 2/3 foi o que eu comi. 2 dos 3 pedaços que tinham. Aqui eu tenho 1/4, ó. Uma parte das 4 que existem, 1/4. Aqui eu tenho 2/8. Foi dividido em 8 pedaços, aqui embaixo total de partes, e aqui em cima 2 pedaços que eu comi, ó, 2/8. Aqui eu tenho, aqui eu já vou falar, aqui eu tenho 4/16, olha lá o que eu falei para vocês, avos, a palavrinha avos depois, tá vendo? 4/16 avos, ou seja, eu comi 4 pedacinhos desse chocolate que eu dividi em 16 pedaços. Olha, tem 16 quadradinhos e eu comi 4 dos 16. Portanto, eu comi 4/16 avos. E esse daqui não tem a leitura, mas é bem fácil, ó. 1 dos 4 que existem, 1/4, ok? Posso dizer que aqui eu tenho 1/4 também, como aqui? Posso. Olha lá, igualzinho, ó. Tá vendo? Se eu comer 4 pedacinhos pequenininhos, é o mesmo que eu comer um grande. É a mesma quantidade. Então, essa fração com essa, a gente chama de equivalente. Por quê? Equivalem à mesma proporção, à mesma quantidade. Ok? Então, aqui eu tenho 1/4, aqui eu também posso dizer, se eu pegar essa parte e dividir em 4, temos 1/4 também, tá? Ou 4/16 avos. E aqui também temos outros exemplos de frações, para mostrar para vocês que uma mesma fração, ela pode ser representada por diferentes formas. Então, aqui, olha, eu tenho nessas de cima, 1/2 em todas elas, ou seja, a metade no círculo. Aqui, olha, nesse quadrado, no retângulo. Posso representar assim no triângulo, no hexágono. Em todas aqui, como eu peguei uma parte, tenho 1 no numerador. Em todas, tenho 2 no denominador, porque eu dividi em 2 partes. O todo foi dividido em 2 partes. Por isso, é 1/2. Todas representam 1/2 ou a metade. E aqui embaixo? Aqui embaixo, em todas elas, eu tenho 3/6, em diferentes formas de representar. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todas eu tenho formas diferentes de representar, né? Mas em todas eu tenho 3/6. Por que 6? Porque eu dividi em 6 partes iguais, em 6 partes. Olha lá, todas estão divididas em 6 partes, né? Então, essa tem 6 partes, essa daqui também, essa também e essa também, né? Espero que vocês possam ter compreendido melhor esse conteúdo, né? Porque é o que a gente necessita para
fazer atividade. E aí, abrindo as cortinas, tem uma mensagem bonita que eu quero deixar para vocês. Metade de mim é amor e a outra metade também. E com esse amor por inteiro, meus queridos alunos, nós construímos a nossa história de aprendizagens e afeto. Tá? Um beijo grande para vocês da professora Rosa. Um abraço muito forte. Fé, a gente consegue superar tudo isso. Amo demais vocês e até a próxima.